Tenho muitas ressalvas com o Cleitinho. E quem me acompanha aqui sabe. Eu também tenho muitas ressalvas. No entanto, o cara demonstra muita vontade de caminhar junto ao Flávio na eleição de 26. O que falta para definir esse palanque tão importante em Minas? Nós vimos nos últimos dias que, por conta de liberação de emendas para as regiões onde Nicolas quer eleger os seus 9 candidatos, eu não sei o nome dos nomes, são 9. Nicolas está fazendo um lobby e pressão para o Matheus Simões ser o candidato da direita. O que pede para todo mundo, basicamente. Vamos ajudar, Nicolas. Vamos ajudar, campeãozinho. Vamos entrar em campo aí para resolver. Ou já inflar o capital político aí do Matheus Simões para mostrar se ele é viável ou não. Mas mesmo o Nicolas fazendo vídeo, fez vários já, né? Tá dando mais apoio pro Matheus Simões que pro Flávio. Não tá indo, viu? Difícil, Nicolas. Aí olha que coisa curiosa também. Agora a gente volta pra nossa discussão, né? Não basta se dizer de direita. Eu acho que as pessoas deveriam esperar um pouco mais. A Tsuki fez algo aqui maravilhoso. Mônica Bergamo, petista, versus Gazeta do Povo, novista, né? Eu já falei Gazeta do Novo. Gazeta do Povo, né? Novista. É o costume. Olha a manchete da Gazeta do Povo. Zema sai de patinho feio da terceira via para alta aprovação após site ao Supremo. Olha o que diz a Mônica Bergamo e o Caio Megali. Eu só queria fazer uma observação sobre a pesquisa aí que eu ouvi atentamente. O Zema parece que não explodiu, né? Depois daquela confusão dele com o Supremo Tribunal Federal, porque tinha toda essa expectativa, né? Tá dando muito palco pro Zema, o Gilmar Mendes estava dando palco pro Zema, mas parece que ele ficou ali mesmo, naquele pelotão mais pra baixo, né? Não deu uma empinada pra cima, né? E já são 2 pesquisas, Mônica. Na BTG, ele ficou com os mesmos 4. Ele só assumiu a terceira colocação porque o Caiado perdeu 1 ponto, né? Ele não se mexeu. E nessa aqui também, não só ele não se mexeu, como ele perdeu terreno pro Renan Santos. O cara perde pontos pro Renan Santos. Não passou o Caiado que perdeu pontos. Não vai pra lugar nenhum. Não. Zema sai de patinho feio para alta aprovação. Alta aprovação. Uau! Uau! Pra vocês aí que estavam naquela, será que tem chances do Zema brigar pelo segundo turno? Ô, gente, pelo amor de Deus. Vocês têm que parar de ser manipulados por esses jornais da direita. Vamos parar de ser manipulado. Não é a primeira vez, nas últimas semanas, que o consórcio está sendo mais honesto do que os jornais da direita. Os jornais da direita estão fazendo um lobby descarado pro Partido Novo. Tá feio, velho. Tá feio, sabe? Não condiz com a realidade. 2 pernas do Zema não cresce. Aí vai ser na próxima que o Zema vai crescer. Isso aqui que é relevante, ó. Atlas Intel. Rejeição a Lula avança. Isso é bom. 51% de rejeição. Isso é bom, isso é importante. Por outro lado, a desaprovação recuou de 54 para 52,5. E Lula diminui distância para o Flávio. Não é que o Flávio desidratou. O Flávio ganhou mais uns pontinhos, só que o Lula cresceu. Aqui, ó. Flávio saiu de 47,6 para 47,8, só que Lula saiu de 46,6 para 47,5. Os indecisos aqui, eu não sei, branco, se deram, né, apareceu menos gente branca indeciso apoiando o Lula dessa vez. Aí eu pergunto, Atlas Intel fez simulações de segundo turno. O único candidato que vence o Lula é o Flávio. Único. Até quando os vagabundos da direita liberal boleteira vão ficar de safadeza? De cachorragem pra cima do Flávio. Com essa cachorragem do Zema. Até quando? Até quando vão ficar brincando com o futuro do Brasil? É o único que leva. Zema não foi pra lugar nenhum. Até quando? Ser de direita não significa mais nada nesse país. É só arrotar a virtude. Pra dizer que fingir alguma coisa. Aí, olha. A turma da União da Direita. Acho que isso aqui ajuda ou atrapalha a campanha do Flávio Bolsonaro? Vem o Guilherme Amado, obviamente, de safadeza. Carlos Bolsonaro será ministro no Planalto em governo do irmão Flávio. Não tem nenhuma conversa disso. É a coisa mais óbvia do mundo. O Guilherme Amado, se tivesse uma conversa assim, não iria sair na conta do Guilherme Amado. Ia sair em qualquer lugar menos no Guilherme Amado. Aí vem o Constantino. Ninguém confia nesse jornalista, mas seria bom Flávio deixar bem claro se seus irmãos terão ou não papel relevante em seu eventual governo. Ele já descartou Eduardo como chanceler. Não vai ele descartar, não. Ele só falou que tem que vencer a eleição. Deveria dizer em alto e bom som que Carlos também não teria espaço no Planalto. Por que tem que dizer que o Carlos não teria espaço no Planalto? Deixa o Carlos lá, cara. Se for pra ser, eu tenho aí meu apoio. Se for pra também não ser, também não tá de boa também. Quem diz? Vai deixar de votar? Vai botar, já tá botando a faca no pescoço do Flávio? Já tá botando?
Eu tô falando sobre isso tem uma semana. Eu fico até feliz quando esse tipo de coisa acontece, porque eu acho que vocês percebem que eu não sou louco, né? Eu falo assim, esse menino não é louco, velho. Esse menino fala das coisas, assim, em um intervalo de tempo tão curto, começam a acontecer o que ele tá falando. Eu tô dizendo, ó, estão botando a faca no pescoço do Flávio, estão forçando espaço dentro do governo. A turma tá tentando sequestrar o governo do Flávio. Gente, não cai nesse engodo, calma. Pessoal, trabalhem só para fortalecer a candidatura do Flávio para ele não precisar negociar. Não precisa negociar vice, não precisa negociar apoio pro segundo turno, não precisa ficar negociando o Ministério da Fazenda, nada. Só fortaleçam o Flávio. Quem que tá enfraquecendo? Os jornalistas da direita. Aí o Flávio foi lá. Isso aqui, obviamente, é um comentário diante da matéria do Guilherme Amado. Entendo a ansiedade de alguns, mas reitero que ainda não estou tratando de nomes para possíveis ministérios a partir de 2027. Nem há definição sobre candidato a vice-presidente em nossa chapa. Qualquer fonte que invente nomes está mentindo. Por que querem forçar essa discussão? Eles estão querendo... não necessariamente eles precisam garantir um espaço no governo. Se eles garantirem que a ala ideológica não vai ter, já sobra mais espaço. Você concorda comigo? Se você garantir que a ala ideológica não vai ter espaço, sobra mais espaço. Aí o Flávio depois até fala da minha situação. Aproveito para repudiar as ameaças de morte ao Kim. Modus operandi eliminar quem pensa de frente não condiz com quem é de direita. Por fim, reforço meu pedido para que absolutamente todos nos ajudem nessa caminhada de resgate do Brasil. Você não precisa gostar de mim, basta gostar de você mesmo e tomar a decisão correta para mudar o destino da nossa nação. O que falta para essa turma deixar de safadeza, gente? Olha pra esse daqui. Tsuki tá demais, viu, Tsuki? Deu uma espadada no meio. Constantino escreveu um texto, coloca lá a foto do Carlos Bolsonaro. Nepotismo não é um valor conservador. Nepotismo. Capacidade não tem, nenhuma, zero. Não é capacidade. Se for, é só pro nepotismo. Aí a Tsuki lembra de algo e deixa o Constantino constrangido, né? Ela traz a notícia, lá de Fortaleza, onde o pai do André Fernandes é o candidato a senador e apoiado pelo Nicolas. Constantino já escreveu o texto para falar do nepotismo em Fortaleza. Fala aí, Constantino, do nepotismo. Fala aí. Não pode, porque é o candidato do Nicolas, né? Impor afirmação ou negação é o primeiro passo para cair na própria armadilha, se a pessoa não direciona sua visão a todos de forma imparcial. Candidatos do nepotismo apoiados por Nicolas, esses são permitidos. É um plano para enfraquecer o Flávio e destruir o bolsonarismo. Aí ele coloca ali, né? Que fique claro, não é porque tem o sobrenome Bolsonaro que deve ser descartado, mas tampouco deve ser enaltecido somente por esse critério. Isso é violulante. Cada um deve ser avaliado e julgado com base no seu histórico, sua capacidade e como pode contribuir para a nação. Mas ele só fala mal do Carlos todo dia. Aí Renato questiona o ponto central. Por que a urgência de antecipar o desenho de um governo que ainda não existe? Quem ganha quando o presidenciável entra na corrida já comprometido publicamente a excluir os quadros que mais incomodam o establishment? Por que tem que excluir quem incomoda o regime? Por quê? Aí Paulo Figueiredo, cada vez mais próximo da nossa turma, ele agora entendeu que não basta só ser antipetista, tem que ser anti-regime. Tinha sido eleito presidente, eu passei a fazer uma distinção muito importante. E eu considero essa distinção a mais importante dentro da política brasileira atual. Eu disse que eu não faria oposição ao governo Lula. Eu faria oposição ao regime que chegou ao poder. Por que eu quero dizer isso? Porque para qualquer político chamado de direita, fazer vídeo falando mal do Lula é fácil. Não é inútil, mas é fácil. Há pouca consequência de falar mal do Lula. Difícil e perigoso é falar e conscientizar as pessoas de que o Lula e o PT são só uma parte integrante de um sistema que compõe um regime. O Jorge Messias é um fiel integrante do regime, como a gente acabou de dizer. E por isso que ele teve um papel tão preponderante em ações de censura, em ações de controle das pessoas, como a gente acabou de falar. Por quê? Porque regimes, diferentemente de governos, regimes são viciados em controlar as pessoas. Existe uma frase que é atribuída, em geral, ao Hayek, que diz que a liberdade ela vai sendo perdida, não de uma vez só, mas aos poucos, em fatias, como se fosse um salame.
E muita gente acreditou que a nossa liberdade não ia desaparecer, né, aos poucos. E segue desaparecendo. Aí você vê, né? Basta só ser antipetista? Não. Existe diferença do antipetista pro anti-regime. Veja essas duas notícias. A priori, são iguais, mas não são. Quando você é membro do regime é diferente. Quando você só é antipetista, é diferente. Supremo, a corte, o STF, foi o STF, o tribunal, tornou Malafaia e Gaia réus, acusados de injúria contra o comando do Exército e Lula. O Supremo que decidiu isso. A corte abriu ação penal contra o deputado. Aí você corta por o Alessandro Vieira. Família de Dom Pedro III processa Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado. No Supremo, não. Ação apresentada à Justiça de São Paulo. Tá vendo a diferença? Quando você é incômodo pro regime, você é julgado no Supremo. Quando você só é antipetista, a justiça funciona pra você. O Marfim até fala, olha só, usaram até o TJ de São Paulo, não meteram busca e apreensão, nem caçaram o senador. Que diferença, né? Pois é, Marfinha. Que diferença do tratamento. Quando você é só antipetista, é assim, tudo funciona, responde no processinho, das morais, 60 mil, acabou, tá de boa. No máximo vai pagar um dinheiro aí só. Quando você é bolsonarista, quando você é realmente antissistema, aí você sofre na pele o que o Polon tá sofrendo. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pediu a suspensão do meu mandato por até 5 meses, porque eu tive a coragem de fazer o que muitos se recusam, defender Bolsonaro e os brasileiros presos no 8 de janeiro. Isso não é sobre ética, é perseguição política contra quem enfrenta o sistema e denuncia injustiças. Estão tentando calar um parlamentar por cumprir o seu dever e dar voz a quem foi tratado com abuso e segue pagando um preço desproporcional. Se hoje defender inocentes virou motivo de punição, então o problema não está em mim, está no sistema que não tolera quem não se curva. Vou continuar lutando pela anistia, pelos inocentes que seguem na cadeia e denunciando tudo isso até o fim. O voto será aberto na próxima terça, eu preciso de você. Se manifeste, mostre que o Brasil está acompanhando e não aceita esse tipo de perseguição. Aí tá ali, ó. Dona Fátima lá de Tubarão. Ela foi... pôde ir pra casa anteontem. Absurdo, viu? Mais de 3 anos presa, gente. Mais de 3 anos presa. Meu Deus do céu. Aí a Flávia diz, né? Peça pro Supremo, essa senhora é terrorista. Aí vê isso aqui.